Vamos então falar da alternativa B agora. Há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes, caso em que a eficácia da sentença dependerá da citação de todos os litisconsortes no processo. Meus amigos, aqui é a transcrição literal do artigo 47. E lembre que eu falei com vocês no problema passado. O CPC define litisconsórcio necessário como sendo unitário. E vejam, lá naquela pergunta, eles disseram que nem todo litisconsórcio necessário é unitário. O artigo 47, texto de lei, que sofre suas críticas pela doutrina, diga-se, diz que todo litisconsórcio necessário é unitário. Vamos ler novamente? Vamos lá. Há litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir a lide de modo uniforme para todas as partes. Só que, nesse caso, a OAB fez a transcrição integral do artigo 47. Evidentemente que, nesse caso, nós estamos falando que essa alternativa está correta para o campo jurídico, mas errada para o exame de ordem, porque nós temos que asseverar a questão incorreta, e a alternativa B está certa. Então, ela não é a alternativa errada. Vamos então para a alternativa C. Os litisconsortes serão considerados sempre, em suas relações com a parte adversa, como litigantes unos. Assim, os atos e omissões de um prejudicarão ou beneficiarão os outros. Meus amigos, aqui há dois reparos a fazer na questão. Primeiro deles, lembra que eu disse para vocês que respostas absolutas como nunca e sempre devem ser evitadas. Nesse caso específico, a resposta alternativa sempre, evidentemente que ela deve ser cortada. Então, quando a lei fala que toda vez o litisconsórcio será unitário, ele está errado. Por quê? Porque o litisconsórcio ele pode ser unitário, como ele também pode ser simples. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, vamos voltar para o problema? Segundo ponto importante, não precisa nem voltar para a tela, e os atos e omissões de um sempre prejudicarão ou ajudarão os outros. Nós vimos na aula que os atos e omissões de um ajudam aos demais, mas nunca podem prejudicar. Então essa alternativa está correta para o exame de ordem, mas errada na prática. Então essa é a alternativa que deveria ser asseverada, a alternativa C. Vamos só encerrar a aula esse bloco com a alternativa D. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo e todos devem ser intimados dos respectivos atos. Muito bem, meus amigos, essa questão está correta para a vida prática, correta juridicamente falando, mas ela está errada para o exame. Por que ela está errada? Porque efetivamente ela é uma alternativa cuja proposição está certa. Ou seja, os litisconsortes devem ser intimados de todos os atos do processo. Até mesmo para o fomento do contraditório é necessário, é imperioso que o litisconsorte possa participar. Essa é a grande diferença entre o contraditório no processo civil e no processo penal. No processo penal, o contraditório é efetivo. Tanto é que se não se defende no processo penal, é obrigatória a nomeação de um curador dativo, de um advogado dativo. Essa questão está errada para o exame. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês. Eu vou encerrando esse último bloco e não esqueçam de mandar seus e-mails para provafinal@lfg.com.br com suas dúvidas. Muito obrigado, até logo.